Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PSEG Consultoria e Projetos, onde trataremos dos movimentos mais recentes do setor sucroenergético. Abordaremos tanto os preços de mercado, que têm contado com uma valorização bem expressiva no mercado de açúcar, e também a excelente produtividade no campo, que nos faz ver a safra 23-24 com bastante otimismo. Feito o disclaimer, vamos para o vídeo. Agora que estamos nos encaminhando para a metade final da safra, já temos uma boa percepção do nível de produtividade que devemos ter ao longo deste ciclo. Aquelas boas condições climáticas que foram observadas lá no início da entre-safra e também nos primeiros meses da safra 23-24, vem gerando excelentes resultados, com um nível de produtividade acumulada acima de 90 toneladas por hectare. Neste sentido, vale destacar os números consolidados da produtividade tanto do mês de julho como de agosto, que vieram bem acima dos dados históricos. Aliado a um canavial relativamente mais novo, a nossa percepção é que essa produtividade comece a cair a partir dos próximos meses. No entanto, ela ainda assim deve seguir em um patamar bem acima do observado nos últimos 3 ou 4 anos. Nossa perspectiva é que o indicador chegue lá em março de 2024 com um acumulado entre 84 e 85 toneladas por hectare, o que deve sustentar uma moagem acima de pelo menos 610 milhões de toneladas. Esse valor representa um incremento significativo em relação àquilo que nós tivemos na última safra, onde um acumulado registrou 548 milhões de toneladas. Vale registrar que até o encerramento do mês de agosto, o nível de moagem observado já superava em mais de 10% aquele do mesmo período da safra 22-23. Em termos de potencial de moagem, esse avanço na produtividade em toneladas por hectare deve sustentar um potencial produtivo acima de 630 milhões de toneladas. As condições climáticas que devemos ter de agora até o encerramento da safra, no entanto, colocam em xeque o risco de termos capacidade de moer toda essa cana-de-açúcar. O que significa que, apesar desse excelente potencial produtivo, a quantidade de dias chuvosos que teremos daqui para frente deve ser determinante para saber se conseguiremos alcançar essa quantidade de 630 milhões. Vale pontuar que, após o início oficial do El Niño nos últimos meses, é esperada uma quantidade de precipitação, especialmente para os meses de setembro, outubro e novembro, bem acima da média histórica, o que pode trazer algumas dificuldades para a colheita do canavial, sobretudo aqui no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. Outro ponto de destaque que já era possível de antever desde o início da safra é a boa participação do açúcar no mix de produção do setor. As boas condições do adoçante no mercado internacional devem garantir uma participação em torno de 49% no mix de produção do setor, o que significa bastante açúcar sendo produzido aqui no Centro-Sul. Há grandes chances, inclusive, de termos um recorde na produção açucareira, superando as 38 milhões de toneladas observadas em 2020 e 2021. Com um elevado potencial produtivo e um mix ainda mais açucareiro, as perspectivas apontam uma produção de açúcar aqui no Centro-Sul em torno de 40 milhões de toneladas. Esse número, no entanto, não deve ser o suficiente para cobrir a potencial quebra de safra nos países asiáticos. Neste sentido, é importante pontuar que o El Niño, enquanto traz uma antecipação e aumento do volume de chuvas aqui para a região Centro-Sul, leva a uma escassez de precipitação no Sudeste Asiático. Países como a Índia e a Tailândia, que são importantes produtores e exportadores de açúcar, devem enfrentar graves problemas na produção açucareira. Na Índia, por exemplo, já é ventilado possíveis cortes nas exportações para garantir o abastecimento no mercado interno. Essas condições devem restringir a oferta do adoçante no mercado internacional e têm pressionado de maneira expressiva o preço do produto no mercado. Vale ressaltar que durante este último mês o açúcar apresentou um novo rally nas suas cotações, semelhante àquele observado durante o mês de abril, lá no início da safra 23-24. Isso deve garantir uma valorização bastante expressiva do açúcar produzido aqui no Centro-Sul. Falando agora dos combustíveis, o petróleo no mercado internacional também tem apresentado importantes valorizações nas últimas semanas, fruto dos cortes de oferta dos países da OPEP. Além de sustentar os preços do açúcar, esse movimento também deve começar a pressionar o preço dos combustíveis aqui no Brasil, principalmente o preço da gasolina e, por conseguinte, do etanol hidratado. Aqui também vale um destaque para o preço relativo entre esses dois combustíveis, que após as frequentes mudanças tributárias e repasses de preços pela Petrobras, resultaram numa paridade bem mais favorável ao etanol, algo que não era visto desde as últimas 2 safras, quando a paridade entre o biocombustível e o fóssil ficou acima de 70% na maior parte do período. É esperado, então, que a partir de agora a demanda pelo etanol aumente nos
nos postos de combustíveis. É válido pontuar que, com os aumentos consecutivos do petróleo no mercado internacional, podemos esperar novos repasses e aumentos no preço da gasolina por parte da Petrobras, o que deve contribuir ainda mais para a competitividade do etanol. Comparativamente ao que tivemos na safra anterior, no entanto, o preço médio do etanol na 23/24 deve vir bem abaixo do que tivemos em 22/23. Essa queda, no entanto, deve ser mais do que compensada pelo excelente momento do açúcar no mercado, o que deve garantir um aumento nominal do preço da matéria-prima do setor. Temos então perspectivas bastante otimistas para o encerramento do ciclo 23/24 aqui na região, e que também devem ser carregados para o próximo ciclo. Para acompanhar mais atualizações, não deixe de ficar ligado nos canais de comunicação do PCEG de Consultoria e Projetos. Nos vemos no próximo mês e um abraço.